Programa Canal Aberto, debatendo aqui com o deputado eleito mais votado no estado de Goiás, ele que é do PSDB, Manuel de Oliveira, respondendo agora a pergunta do Ulisses Aécio. Se o governo federal não é realmente culpado por isso, porque não tem estrutura. Quando o juiz solta é porque não tem estrutura. De fato, há um choque entre o judiciário, o executivo e o legislativo. O legislativo faz as leis estão ali para ser cumpridas. Elas vão ser cumpridas de acordo com a interpretação do juiz. O juiz acha que não tem que soltar, porque o executivo, no caso o governo federal, os governos estaduais, a construção de presídio do governo federal, não é? Isso, também. Não tem dúvida. Também? Não. É porque o governo do estado também pode construir, né? Pode, mas não, a verba maior que se tem é do governo federal. É dele. Realmente, o desleixo com respeito a construir presídios é muito grande. E outra coisa, nós temos que criar uma situação diferenciada. Eu vi nessa campanha o que se falou, o negócio da maioridade, 16 anos, maioridade. Peraí. Aí você pega esse cara de 16 anos, você bota ele aonde? Você sabe onde que põe? Eu não sei. Pois é, não tem lugar. Vai pegar o cara e vai botar junto com os caras lá de 30, 40 anos, 20 anos? Não pode. Não Professores, pode. É um erro. Aprender Quem que é a culpa disso? O que adianta você pegar essa lei? O cara, 16 anos, matou, tem que ir para cadeia. E cadê essa cadeia? Aí mais ainda, eu vi batendo muito nesse negócio de 16 anos, maioridade penal, essa coisa toda. Bom, aí você bota lá 16 anos. Conversa fiada, você tem que criar uma situação, não é 16 anos. Porque você pega o de 16, ele é punido, de acordo com a lei que você criou. Aí vem o 15, o que você faz com ele? Aí vem o 14, o que você faz com ele? Aí vem o 13, vem o 12, vem o 9. Tem um menino de 9 anos que teve 20 passagens pela polícia. Porque eles vão ser usados pelos bandidos. Mas vão ser usados do mesmo jeito. Não se pode usar o 16, vai usar o 15. Porque ele virou, tem uma maioridade penal, entendeu? Aí ele vai usar. O que precisa ser feito? Precisa criar uma situação de espaço físico diferenciado, cara. 16 anos. Você vai ter uma pena maior por isso, isso, isso. Do 15 ao 14, a pena vai ser essa. Você vai ter que ficar internado, tem escola, prática esportiva, estudar, tem que ter cursos profissionalizantes. E o cara tem que ter o dia inteiro atividade, até chegar de noite, cansado, o moleque dormir. Tem alguns projetos aí, propostas, inclusive o ex-deputado federal Sandro Mabel não foi reeleito porque não foi candidato. O deputado federal Sandro Mabel foi um dos que trabalharam favoravelmente à mudança em alguns quesitos no sistema penitenciário brasileiro. E é dele também projeto da PPP, ou seja, das parcerias público-privado. O que você acha dessa parceria, ou seja, dos governos com a iniciativa privada, no sentido de construir presídio? Você acha que isso é a saída? Você concordaria com isso? Vou te dar um exemplo aqui com respeito a esse tipo de, como você disse, seria uma terceirização dos órgãos. Você sabia que essa terceirização, você deve saber disso, você é jornalista bem informado, dos hospitais, do Hugo, das OS, melhorou, mas e muito, o atendimento do povo. O que é saúde hoje do governo está bem. Agora a saúde, por exemplo, da prefeitura, que são esses CAIs, não sei se a culpa é só da prefeitura ou se o dinheiro é curto, se não dá para isso. Mas então, aí de repente, isso que nós estamos cobrando, o que interessa para nós, população, sociedade, é resolver, caramba. Se o governo dá conta, se colocar na mão das empresas privadas, se eles resolverem o problema, aí é o que nós queremos. O povo não quer saber na mão de quem está, não. Quer que resolva. Que faça, ou pelo menos que pesquise. Você está entendendo? Faça um levantamento nisso aí. Porque é o seguinte, se você gastar 20% a mais com uma empresa privada, é melhor do que você gastar 20% a menos em órgão público. Por quê? Porque no órgão público a corrupção é de doer. Você economiza 20, mas os caras te roubam 30. No órgão público, a facilidade do roubo é muito grande em órgãos públicos. E na empresa privada não tem roubo. Então é melhor você pagar 20 a mais para uma empresa privada, um OS dessa, do que você economizar, pensar que está economizando 20
e está sendo roubado em 30. Um exemplo é o CREA, né? Porque funciona. Funciona. Você não vê um escândalo, você não vê um problema, não vê nada relacionado ao CREA. HGG, tem funcionando, gente. HGG também. Bem demais. O Hugo hoje melhorou muito. O Hugo hoje é o Hugo de antigamente, na época de Santilo. Então, Ulisses, em 1991, não sei se o Manuel lembra, ele tinha um programa de esporte na TV Goiás. Eu tinha um programa lá na TV Goiás, Violência em Debate, programa policial. Rosenval Ferreira tinha o Altas Rodas, a Ivone tinha um programa lá, então nós fazíamos aquela... A TV não tinha muitas condições, não. Naquele tempo, a violência era igual hoje. Só que proporcionalmente, né, Manuel? A cidade cresceu, os meios de comunicação. Hoje, por exemplo, naquela época tinha um programa policial, era o meu, e muito poucos outros falavam sobre violência. A TV em Anguera, na época, não mostrava crime de jeito nenhum, só falava de novela e outras coisas. Então, a repercussão do crime naquela época era bem menor do que hoje. Tem um detalhe. Hoje vende, né? Acontecia muitos crimes também. Não tem a desastrosa pedra do crack. Não tinha. Naquela época não tinha. Não tinha. A cocaína, era muito pouco. a raia miúda não usava, porque não dava conta de comprar. Era verdade. O poder de fogo dos traficantes era bem menor do que agora. E hoje, por exemplo, você vai no estado de Serra Dourada, nós tínhamos clássicos com 40, 50 mil pessoas. Sem morte. Não, sem briga. Você achava um bebinho aqui, outro ali, entendeu? Ele era engraçado. Inclusive, na época, eu botava um repórter na torcida de um time, do outro, e orientava. Procura os bebinhos, porque os bebinhos eram engraçados. Hoje não, cara. Menino de 16 anos, 15 anos, vai para o estado, entendeu? E vira que é droga. É o crack. Manuel, deixa eu te perguntar um negócio. Se nós tivéssemos hoje o respeito às cores do Atlético, andando no meio do torcedor hoje, ele estaria vivo, será? Não estaria. Ainda porque ele não andava no meio, ele ficava ali. Ele só ficava no alambrado, ele segurava no alambrado. Já tinha matado ele há muito tempo. Aí não tinha um jogo que ele não tomava umas 30 para ir no jogo, mas era inofensivo. Ele só falava assim, respeita as cores, vagabundo! Queria matar dele hoje. Era ele. Esse respeito às cores, ele foi responsável por uma briga minha com o Dadinho, presidente do Atlético, que até hoje, quando eu lembro do Dadinho, eu fico tonto. Porque tinha um programa, chamava Quem Não Deve Não Teme. Eu convidei o Dadinho para ir no programa e ele não foi. Aí eu falava, né? Olha, o seu presidente do Atlético não veio porque, devamente, ele teme. Agora, eu fiz um convite errado. Eu tinha que falar o símbolo do Atlético, aquele que tem que ser respeitado no Atlético. Nesse meu programa aqui, eu quero pedir perdão a respeito das coisas, porque eu estava cometendo uma injustiça, trazendo o Dadinho aqui, o presidente do Atlético, que não sabe nada de Atlético, e deixando você sem convidar. Aí foi uma briga. Quarta-feira, isso foi no programa de sábado, quarta-feira, Estádio Olímpico, eu estou saindo assim, ele veio de lá, era meu amigo. Pensei, vai me xingar, mas ele já veio, entendeu? Aí eu dei uma rodopiada assim, o Zé Luiz, da Rádio Jornal, lembra dele? O Zé Luiz entrou no meio, então tem essa história do respeito às cores. É verdade, naquele tempo era muito bom, mas o Manuel lembrou bem, as drogas naquela época não eram de hoje. Não tinha isso não. O alto índice de violência. Que é uma coisa hoje que normalmente todo mundo... Mas o que é isso, mano? O cara está desesperado, Vamos analisar o ser humano. Você acha que o ser humano está carente para usar essa quantidade de drogas? O que está acontecendo? Tem oferta demais, ou seja, pouca repressão? E não adianta também, vamos dizer, você vai reprimir, dizem que o proibido sempre é mais gostoso, o que está acontecendo com o ser humano, segundo a sua análise? A minha análise é isso. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa que essa violência está vindo da periferia. Por que está vindo da periferia? Porque lá na periferia, a pedra do crack é a mesma coisa de ser, talvez o preço de uma dose de pinga. Então o cara usa isso com muita facilidade. E outra coisa, o tráfico cresceu demais da conta. Hoje, quantas crianças são usadas na distribuição do crack? Como ela está sendo usada, naturalmente ela começa a usar também. Então é isso. Não sei se o seu perfil é conservador, como é que é. Hoje se discute a chamada descriminalização da maconha, do uso da maconha. Quase que um pé da chamada legalização. Alguns países já adotaram isso. Os Estados Unidos, que é o mais interessado em proibir o comércio e o uso, já liberou em alguns estados, salvo engano, 2 estados.
o uso, você pode comprar, inclusive, a maconha. O que você acha? Ou seja, tem comunidade científica também que trabalha favorável a isso. Nós tínhamos aqui no Brasil um candidato que defendia a descriminalização, a legalização, que era o Eduardo Jorge, médico do Partido Verde. O que você acha dessa discussão da descriminalização da maconha? Coloque-se isso aí, maconha, não é outras drogas pesadas, não. Eu nunca vi nenhum usuário de maconha que fosse agressivo, que arrumasse encrenca, que brigasse. Pelo contrário, eu convivo com vários usuários dessa natureza. O que eu pergunto e que não tenho certeza de responder é que as pessoas comentam muito que o caminho da droga, da dependência, começa com a maconha. Isso eu não sei se é verdade ou não. Se realmente for verdade, é uma coisa meio preocupante. Quer dizer, o cara começa a fumar maconha e de repente vai fumar cocaína, crack, essa coisa toda. Mas se eu ver, se realmente... Eu nunca vi ninguém que usa maconha ser agressivo, ninguém que usa maconha roubar, ninguém que usa maconha bater na mãe. Eu nunca vi isso. Não conheço. E olha que tem gente, que eu convivo com gente que usa maconha, conheço muitas vezes. Bom, essa aqui é a pergunta que eu faço. É verdade? A maconha é o caminho, é o primeiro passo para se chegar à dependência de droga? Se for, é preciso parar para pensar. É porque há uma lei no Congresso Nacional para descriminalizar a maconha, mas para que ela seja usada apenas como remédio, terapia. Existem, né? Uma dessa. O senador Fleury, de Goiás, do DEM, deu uma declaração agora na Voz do Brasil, hora que eu vinha para cá, dizendo o seguinte: o Brasil não tem competência para fiscalizar essa industrialização da maconha. Ele defende que seja importado o remédio pronto, ao invés de fabricar no Brasil. Isso ele disse agora na Voz do Brasil, agora à tarde, que é muito melhor o Brasil comprar o remédio para usar como terapia do que fabricar o remédio do jeito que eles estão querendo liberar para a fabricação. Por exemplo, eu acho perfeitamente, você faz uma lei, vou dar um exemplo aqui de coisa que eu gosto de pescar. O menino Nascimento, o Frederico Nascimento, fez uma lei da cota zero no Araguaia. Maravilhosa a ideia. Baita de um projeto, aprovou o projeto. Não adianta nada. Não tem fiscalização. Eles não dão conta de fiscalizar. Então é o mesmo caso da maconha. Pode liberar, tudo bem. Mas precisa fiscalizar. Não pode ser uma coisa abertamente. Precisa ser uma coisa que tem que ter uma certa organização. Principalmente no começo disso aí. Porque o povo não está acostumado com isso. Então você precisa criar essa situação. É a mesma coisa dessa cota zero. Projeto lindo, mas você vai no Araguaia de ponta a ponta. Você não vê uma fiscalização, na estrada você não vê uma fiscalização. O que adiantou o projeto? Liberou para os índios. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o canal aberto.